Olá pessoal, a Páscoa está chegando e eu vou nesse tutorial fazer aqui um texto baseado num produto que hoje em dia é muito utilizado para fazer a celebração da Páscoa, que é o chocolate. Apesar de não ter nenhuma relação direta, nós vamos ver como é simples a gente fazer um efeito aqui de texto, como se estivesse sendo com uma cobertura de chocolate. Vamos usar aqui a versão 3.0.1, vocês podem usar qualquer versão para me acompanhar, e para começar nós vamos adicionar na área um objeto do tipo texto. Vamos aproximar com o scroll e antes de mexer no texto, vamos abrir a propriedade aqui, vamos rotacioná-lo em X em 90 e mais embaixo em Z em 90. A gente deixa o texto de frente na direção do eixo X e vamos aproveitar para editar o texto, entrando no modo Edit Mode. Podemos vir aqui em cima ou então usar o Tab, tá? Agora eu posso usar a borrachinha do teclado, que é aquele backspace. Eu vou escrever a palavra chocolate, que é o assunto do tema, e vou sair do modo para o modo objeto. Posso usar o Tab ou então vir aqui em cima mudar para Object Mode. Agora eu tenho um texto aqui que vocês vão ver que o ponto de origem dele está bem aqui, ó, no canto inferior esquerdo. Eu quero trazer esse texto fazendo com que esse pontinho fique centralizado. Então eu vou aqui na propriedade do texto, onde tem a letrinha A, e ele é o Object Data, eu vou clicar e vou buscar essa guia aqui chamada parágrafo. Justamente na opção chamada alinhamento nós temos o horizontal e o vertical. No horizontal nós vamos deixá-lo center. E a gente centraliza o texto, fazendo com que ele fique com o seu ponto de origem aqui no meio. E nós vamos fazer uma cópia desse texto, selecionando, vamos usar o Shift D, está aqui a cópia, eu vou usar o ESC para ela ficar na posição do original. E vamos ativar aqui o Move, que é a ferramenta de movimento. Eu vou encostar o cursor na setinha vermelha, pressionar o botão esquerdo e vou empurrar a cópia um pouquinho mais para o fundo. Vamos fazer algumas alterações nos ajustes de texto da nossa cópia. Então vamos vir aqui na guia chamada Geometria, e vamos usar aqui a opção Extrude, que é o alongamento. Eu vou encostar o cursor na caixinha de valores do Extrude, pressionar o botão esquerdo e com ele pressionado eu vou empurrar para a direita aqui para aumentar o valor. Veja que eu dou uma aparência tridimensional ao texto que está no fundo. Agora eu vou selecionar o texto original e aqui na Outline eu vou clicar no olhinho. Vamos trazer esse texto um pouco mais para frente, então vamos selecionar, deixá-la aqui quase que encostando na linha Y, que é a linha verde, e vamos fazer um deslocamento no efeito do texto, voltando aqui em Geometria, na opção Offset. Pressionamos o botão esquerdo, com ele pressionado vamos empurrar para a direita, a gente dá um deslocamento e a gente consegue alongar o texto do centro para fora. É como se fosse um engrossamento. Vamos olhar agora pela vista direita ortográfica, clicando aqui no gizmo no X. Vejo que as letras estão muito próximas. Então eu vou usar o recurso aqui, que vai ser o recurso parágrafo, chamado spacing, que é o espaçamento. Eu vou buscar aqui o espaçamento entre os caracteres e vou aumentar esse valor aqui para 0.3. E temos aqui a palavra no formato tridimensional, fazendo o efeito que precisamos. Vamos habilitar o texto original. Voltando na Outline, clicando no olhinho, está aqui o texto original. Vamos colocar esse texto original pela vista direita ortográfica no mesmo ajuste que nós demos para o texto cópia, que está aqui no fundo. Veja que o C, o H, o O aqui está tudo fora do parâmetro. Então nós vamos usar o mesmo spacing, selecionando ele. Eu vou usar aqui, ó, essa condição para a gente enxergar o que está na frente e o que está no fundo. E vamos aqui também caractere spacing usar 1.3. E a gente alinha o texto original com o texto cópia que está no fundo. Agora nós vamos dar uma vista de perspectiva, mexendo aqui no gizmo. Eu vou voltar à vista normal, desabilitando aqui o Toggle X-Ray. Então eu tenho aqui como selecionar o texto cópia. Vamos vir aqui na opção Geometria. Vamos dar um Extrude para fazer com que ele também crie um efeito tridimensional. Criado esse processo, nós vamos empurrar o texto original
na direção do texto cópia. É como se a gente tivesse montado um texto no outro, fazendo perfil sobre o outro. Bem, agora nós vamos converter esses dois textos em malha para poder fazer o efeito desejado que eu quero mostrar. Eu vou selecionar a cópia que está no fundo, com o cursor aqui na área, eu vou clicar o botão direito e vou usar aqui a opção Convert To e vou mudá-lo para o formato Mesh Malha. Ele passa a ser uma malha. Notem que eu tenho esse sombreado aqui e esse sombreado não está interessante para o que eu quero. Eu vou ajustar as normais dele. Vou usar aqui o botão direito, Shade Smooth para suavizar e vou vir aqui na barra do objeto que agora, vocês podem notar que ele tem um ícone de malha, porque eu converti. Então eu venho aqui, ó, seleciono o Object Data Malha, clico em Normals e aciono o Auto Smooth. Veja que ele deu uma melhorada nesse texto. Vou também com o botão direito convertê-lo para Mesh. E a mesma coisa, vou vir aqui no Object Data, que agora é malha, e vamos usar o Auto Smooth. Vamos fazer um recurso aqui para dar o efeito que precisamos. Então, eu vou ocultar por enquanto esse texto da frente, que é original, clicando no olhinho, e vou deixar somente esse. Para esse texto aqui, nós vamos aplicar um modificador, que é o modificador Remesh. Vamos usar a opção chamada Smooth e vamos desabilitar esse Remove Disconnected. Agora vamos aumentar o Walkthrough Depth dele para aparecer a palavra até o ponto que nos interessa. Aqui está ótimo para a gente. Vamos trazer outro texto para frente e vamos selecioná-lo. Vamos aplicar nele também o modificador Remesh. Da mesma forma, vamos usar o Smooth, vamos desconectar aqui o Remove e vamos usar o Walkthrough Depth com o fator 7. E para fazer o nosso efeito do chocolate, vamos então entrar aqui na nossa Viewport Material Preview. Vamos selecionar o texto cópia e vamos aplicar nele o material, clicando em New. Para esse material que nós vamos aplicar aqui nessa cobertura, nós vamos usar, clicando no Base Color, uma cor chegada ao laranja e vamos empurrar essa barrinha aqui, ó, da direita para baixo, até dar uma tonalidade parecida com um tom de chocolate. Agora aqui a gente pode utilizar o recurso Roughness para dar um pouco mais de brilho nessa cobertura e podemos dar maior especularidade aqui no efeito. No de baixo, nós podemos selecionar e aplicar uma cor qualquer. Pode ser, por exemplo, para fazermos como se fosse a parte central da letra. E temos o efeito que nós precisamos para o nosso recurso. Selecionamos então aqui a cobertura e vamos aplicar nela mais um modificador, usando aqui, ó, o Subdivision Surface. A gente consegue afinar um pouquinho o efeito dessa parte externa. Para aplicar direto aqui os dois modificadores, já vamos usar o Ctrl A e vamos usar o Visual Geometry to Mesh. Ele já aplica diretamente para o objeto que é a cobertura. Se a gente quiser agora clarear um pouquinho essa letra interna aqui, a gente volta no material, vamos clicar, vamos dar um pouquinho mais de intensidade. E agora a gente pode vir em Modifier e aplicar diretamente aqui, ó, o Apply. Temos aqui o nosso texto com o efeito de cobertura de chocolate. Agora nós vamos poder juntar o texto 1 com o texto 2 fazendo o seguinte: selecionamos primeiro o texto interno, com o Shift pressionado, selecionamos o texto externo e vamos dar o Ctrl J. Juntamos um com o outro, mantém-se os materiais em cada um. E aqui a gente pode usar a visão renderizada. Na visão renderizada a gente pode usar um artifício aqui que é o nosso plano de fundo usando a imagem HDRI. Clicamos em Word, vamos selecionar uma imagem aqui. Eu vou usar para esse experimento uma imagem que não tenha um tom nem muito claro nem muito escuro. Vou usar essa daqui, vou dar Open Image
e ela vai emprestar a luminosidade dela junto ao nosso texto que nós escrevemos. Só que eu não quero que ela apareça aqui, então o que é que eu faço? Eu posso usar o recurso tanto transparente como esse modo aqui, ó, Strength, e vou usar o Ray Depth. Ela mantém a propriedade de cores dela, iluminando o objeto, mas eu tiro ela do plano de fundo. Aqui agora eu posso criar uma Mesh Plane, posso usar o SY para fazer como se fosse uma superfície, o SX, vou focar aqui pela vista de câmera e aqui eu enquadro de uma melhor forma que eu tenha a palavra bem interessante. Posso dar ao plano um material. Esse material eu vou deixar ele bem próximo ao marrom do nosso experimento, deixando com um tom mais escuro, e posso também aplicar aqui o efeito Roughness para dar um pouquinho de brilho na superfície. Vou trazer um pouquinho mais para baixo, deixar nesse ponto. Com a lâmpada a gente pode dar uma intensidade maior selecionando a lâmpada e uma força, por exemplo, aqui de 2000. E temos um efeito aqui que vocês podem renderizar, vai sair mais ou menos com essa visão que vocês estão vendo aí do texto. Então fica aí a ideia, espero que vocês possam aproveitá-la para outras finalidades e até o próximo tutorial, se Deus me permitir. Grande força!